Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Valmir Nascimento e esse é o meu canal aqui no YouTube. E hoje eu vou falar sobre uma obra muito aguardada aqui no Brasil, principalmente pelos teólogos pentecostais, e que acabou de sair agora há mais ou menos 60 dias. Eu recebi esta obra e quero trazer aqui as primeiras impressões para você que me acompanha aqui no canal. Estou me referindo ao livro Teologia Sistemático-Carismática, a conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Obra esta lançada e escrita pelo pastor César Moisés Carvalho e a sua filha Séfora Carvalho. A obra ela possui 2 volumes, aqui está o volume primeiro e aqui está o segundo volume. Gente, uma obra essencial, excepcional. Eu quero trazer aqui primeiramente para vocês as primeiras impressões desta obra. Primeiro, com relação aos autores, pastor César Moisés dispensa apresentações, um pesquisador, é um teólogo já reconhecido aqui no Brasil, principalmente entre os pentecostais. Pastor César Moisés, comentarista de lições bíblicas por muitos anos na CPAD e também escreveu um livro chamado Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Esta obra do pastor César Moisés Carvalho foi muito importante para a teologia pentecostal no Brasil, porque trouxe aí uma ressurgência, alguns aspectos fundamentais para nós repensarmos a teologia pentecostal no Brasil. E, juntamente com ele, a sua filha, a Séfora Carvalho, uma jovem teóloga que tem uma grande habilidade para escrever também e refletir sobre essas temáticas. Então, nós temos aí uma obra escrita pelo pai, pastor César, e a sua filha Séfora Carvalho. O que é bem interessante a participação da Séfora, porque demonstra, né, a possibilidade que nós tenhamos jovens, principalmente jovens pentecostais, tratando de assuntos tão densos como esses. Fica aí realmente um ponto extremamente positivo, a junção aí do pai e da sua filha, e principalmente por uma jovem, o que demonstra realmente a possibilidade de nós termos aqui no Brasil pensadoras e pensadores jovens refletindo sobre a teologia pentecostal. Então já vai aqui o primeiro ponto positivo para esta obra. E eu queria destacar aqui também com relação à qualidade gráfica e visual desse trabalho. Então nós temos aqui um box, né? Olha que coisa muito bem preparado, muito bem elaborado. Aqui um box, né? Um material realmente de qualidade, resistente sobretudo e com esses 2 volumes. Um aspecto que eu queria destacar aqui também é com relação ao tema, ao título. Algumas pessoas estão em dúvida com relação por que se trata de teologia sistemático-carismática. Por que existe esse hífen aqui e por que está sistemático e não sistemática? Por quê? Porque os autores, como bem explicam ao longo da obra, os autores vão desenvolver uma teologia pentecostal ou carismática eminentemente a partir dos seus próprios pressupostos. E dentro de uma perspectiva pentecostal, você não consegue, você tem limitações para sistematizar todas as doutrinas bíblicas, toda a compreensão de Deus. Portanto, ela é sistemático-carismática, as 2 coisas estão conjuntas. Então, há realmente uma proposta de articular todas as doutrinas sagradas, as doutrinas principais da fé cristã, mas sempre se valendo dos aspectos carismáticos e pentecostais. O subtítulo vai fazer aqui essa explicação. A conexão pneumática, ou seja, do Espírito e da atuação do Espírito Santo entre as principais doutrinas da fé cristã. Então, o aspecto pneumático, o aspecto carismático vai permear todas as doutrinas que serão apresentadas aqui pelos autores. Então, essa é a razão pela qual o livro se chama Teologia Sistemático-Carismática. E aqui, mais uma vez, ressaltar, e nessa primeira abordagem fica aqui mais um aspecto diferencial e positivo. Os autores realmente se valem de pressupostos pentecostais para apresentar as doutrinas
da fé cristã dentro dessa perspectiva que ele se propõe. Então, de fato, é uma teologia sistemático-carismática, não somente no nome, mas também no conteúdo. Por quê? O pastor César Moisés de Carvalho e a Séfora, eles têm explicitado aí em algumas lives, algumas entrevistas, que o seguinte aspecto deficiente em produções anteriores, sem nenhum demérito, é claro, né? Nós temos grandes obras que estão aí lançadas e que têm um papel significativo, têm, né, desempenhado ao longo da trajetória cristã. Nós temos aí obras de referência, mas aqui há um avanço em relação a esse ponto. Obras anteriores geralmente lidavam com as doutrinas da fé cristã, muitas vezes se valendo de pressupostos não eminentemente pentecostais. Ou seja, pegavam uma perspectiva tradicional, não continuista, cessacionista, e desenvolvia todas essas doutrinas e depois, ao final ou em algum momento da sua obra, colocava ali a atualidade dos dons ou a figura, né, do Espírito Santo. Bom, como um capítulo ou como um adendo. Aqui nesta obra, não. Nessa obra, os autores realmente eles se valem de premissas, de pressupostos. E esses pressupostos eles vão permear toda a obra, desde o início, tanto na reflexão sobre o que é teologia, como que eu faço teologia dentro de uma perspectiva pentecostal. Isso é muito importante. Por quê? Porque para eu fazer teologia, eu preciso pensar numa epistemologia, ou seja, a própria concepção do conhecimento, como eu conheço alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo. E os autores vão iniciar exatamente como essa reflexão. Então, o próprio fazer teológico, ele deve partir de uma experiência de fé, de uma concepção que nos leva diretamente ao agir de Deus. E aqui está um outro ponto também. Nessas premissas que são utilizadas pelos autores está a experiência como um elemento fundamental da vida cristã e, nesse caso, da teologia pentecostal. Esse aspecto vai permear aí toda a teologia que é desenvolvida pelos autores. Então, aqui são os aspectos gerais da obra. Com relação ao conteúdo é realmente um conteúdo muito denso, e queria também lembrar aqui que fiquei muito feliz porque os autores conseguem conciliar tanto a utilização do texto sagrado, as referências bíblicas, mas também as referências bibliográficas. É o que se espera realmente de uma teologia que tenha um cunho carismático, um cunho pentecostal. Ou seja, eu preciso me valer do texto sagrado. Porque quando nós estamos falando de teologia sistemática, nós estamos realmente pensando em termos de doutrinas das escrituras sagradas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso trazer para essa reflexão a própria tradição, a tradição teológica, e nesse caso, a tradição pentecostal. E os autores se valem muito bem disso. E é interessante que eles vão se valer tanto de autores clássicos, históricos da teologia pentecostal, autores já falecidos, autores do passado, mas também autores contemporâneos, que têm aí contribuído bastante com o desenvolvimento de uma hermenêutica pentecostal, o desenvolvimento de uma epistemologia pentecostal, o desenvolvimento de um trabalho com as escrituras sagradas a partir de metodologias que são eminentemente pentecostais. Com relação ao conteúdo da obra, um conteúdo também muito bem desenvolvido, o livro ele está distribuído aqui em duas partes. A primeira parte fala sobre questões teórico-metodológicas, ou seja, é aquilo que nós chamamos de prolegômenos, é uma introdução ao estudo, onde ele vai falar no capítulo 1 sobre o porquê de uma teologia sistemático-carismática, onde aí sim ele vai explicar o título da obra, eles vão explicar o título da obra e, inclusive, vão fazer aquela crítica com relação ao predomínio racionalista na teologia sistemática. Então, eles estão preparando aqui o ambiente. E depois, no capítulo 2, sobre da experiência da fé à teologia sistemática. E daí sim, na segunda parte, nós temos as análises doutrinárias, onde os autores vão apresentar aqui as principais doutrinas da fé cristã, como eu já disse, permeadas pela concepção carismática.
O capítulo 3 fala sobre a teologia, ou a própria doutrina de Deus. Capítulo 4, a pneumatologia. Uma observação aqui, olha. A pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, tem nada mais, nada menos de 800 páginas, exatamente 800 páginas, é bastante coisa para nós estudarmos sobre esse assunto aqui, até porque o Espírito Santo é realmente a pessoa da Trindade que os pentecostais têm em alta conta. Vale dizer, não há aqui um demérito em relação a outras pessoas da Trindade. Na verdade, dentro da economia da Trindade, que é uma expressão teológica, não existe superioridade, não existe subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui os autores vão explicitar principalmente esse papel do Espírito Santo ao longo das Escrituras Sagradas. Capítulo 5, Cristologia. Capítulo 6, Antropologia Teológica. Capítulo 7, a Martiologia. Capítulo 8, Soteriologia. Capítulo 9, Eclesiologia. Capítulo 10, Escatologia. E, como eu muito bem já destaquei aqui, o livro é muito bem escrito. O pastor César Moisés de Carvalho realmente tem uma habilidade para escrita, uma escrita clara, uma escrita profunda, sobretudo, e juntamente com a sua filha, que escreve muito bem, que é inclusive redatora, salvo engano, e faz obras de tradução, juntando esses dois conhecimentos, nós temos aí realmente uma obra muito bem desenvolvida. O nível da escrita aqui é um nível que ele é acessível, ou seja, tanto aquela pessoa que não tem um conhecimento profundo em teologia pode ler esta obra aqui para entender melhor sobre esses determinados assuntos. É claro que um termo ou outro, como é comum, talvez a pessoa terá alguma dificuldade, mas isso é importante. Mesmo em um nível inicial, existem algumas palavras, algumas expressões que é importante que o leitor ele tenha um dicionário para que possa aprimorar o seu vocabulário. Isso é significativo. E um livro dessa natureza é um livro que apresenta uma concepção doutrinária sistematizada para que nós possamos compreender. Então, realmente precisa ter um vocabulário assim mais aprimorado, mas nada que comprometa a compreensão. Até porque é importante lembrar que a teologia pentecostal é uma teologia muito mais popular, para que a pessoa possa compreender e vivenciar essas doutrinas, não somente do seu aspecto teórico e racional. Não, eu preciso compreender isso para colocar em prática. Isso é um princípio elementar da teologia pentecostal. Então, o livro consegue fazer essa conciliação. Então, uma pessoa que está iniciando o estudo da teologia, ele vai conseguir compreender muito bem aqui a obra. Em alguns momentos será necessário que você se valha aí de uma pesquisa, um termo, vá no Google, utilize o seu dicionário para entender melhor aquilo. E também, para aqueles que estão no nível mais avançado, também existem muitos elementos aqui para o aprofundamento. Não é uma obra, digamos assim, eminentemente acadêmica, do ponto de vista acadêmico, denso, com aquela leitura muito rebuscada, até porque não era este o propósito dessa obra. Então, ela consegue utilizar um tom, uma linguagem acessível para um público muito amplo. Gente, eu estou muito feliz pelo lançamento desta obra, porque é a conclusão de um trabalho, de uma pesquisa muito bem desenvolvida, muito bem delineada, trazendo realmente uma grande contribuição para a teologia pentecostal no Brasil e vou dizer para vocês aqui na América Latina. Realmente é um dos maiores livros, tanto em termos de tamanho, mas sobretudo em termos de conteúdo para a teologia pentecostal. Eu tenho para mim que esta obra aqui, ela tende a ser uma das grandes referências em se tratando de teologia pentecostal. Tende a ser não, mas já começou a ser, porque ela foi lançada agora há mais ou menos 60 dias e nós já temos aí muitos comentários positivos por parte de teólogos e estudiosos da teologia pentecostal. Isso demonstra realmente o florescimento do pentecostalismo, demonstrando que o pentecostalismo tem muito a contribuir com a reflexão teológica. É muito comum, né? Nós já ouvimos alguém dizer que o pentecostalismo era um movimento à procura de uma teologia.
Bom, se era um movimento à procura de uma teologia racionalista, na verdade nunca procurou essa teologia racionalista. Mas se for uma teologia do Espírito, uma teologia que leva em consideração a vivacidade, a pujança, a atuação do Espírito, a concepção da atualidade dos dons, a abertura para a operação dos milagres, então nós temos realmente uma boa teologia para a Igreja Pentecostal. Então, fica aqui as minhas primeiras impressões desta obra fenomenal, Teologia Sistemático-Carismática, a conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Agradecer à editora Thomas Nelson por ter me enviado aqui esse exemplar para ter essas primeiras impressões e também agradecer e parabenizar o pastor César Moisés com a sua filha Séfora Carvalho por esta brilhante produção aqui no Brasil. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. E você, eu queria, antes de finalizar, e você já recebeu, já leu essa obra? O que você achou? O que te despertou a sua atenção? Deixe o seu comentário aqui e não esqueça de compartilhar este vídeo. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo encontro.